Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Esse é o Soul Teacher, o canal do professor digital, e nós vamos falar um pouquinho hoje da educação, como ela ficou pós-Covid, né? O que vai acontecer com a educação? O que a gente deve repensar? Como que a gente deve ir se reinventando, se preparando e entendendo esse novo momento, esse novo normal? Mas antes de mais nada, tem um convite para te fazer aqui embaixo. Eu vou deixar um link para nossa comunidade lá no Telegram. Quero ver você lá participando com a gente. E ó, não esquece, já se inscreve no canal, que assim que você se inscrever, você sempre receberá os novos vídeos e também manda esse vídeo para outros professores que precisam ver esse conteúdo. Combinado? Assim você me ajuda a fazer essa comunidade maravilhosa aqui para professores crescer. Bora pro vídeo? Bom, uma coisa que a gente já sabia é que a educação realmente precisava se renovar de alguma forma. Então, o mundo foi evoluindo, as coisas foram mudando e a única coisa que não mudou foi a educação. Então, as necessidades foram mudando. Os alunos hoje têm muito mais necessidade de presença, mas não é presença do presencial, não, de estar no presencial, mas de presença mental, de estar realmente mentalmente engajado com a sala de aula ou engajado no momento presente. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente está num mundo que hoje se comunica muito rápido. E essa rapidez de comunicação ela é maravilhosa porque ela trouxe um monte de informação que os alunos e nós mesmos como professores não tínhamos acesso a esse tanto de informação. Então até para a gente fazer uma pesquisa, para elaborar uma aula mais bem feita, a gente corre lá no Google e tem muitas informações e a gente consegue comparar essas informações, consegue entender e ter um pensamento crítico do que é realmente verdade, o que é realmente legal de eu trazer para dentro da minha sala de aula, para eu trazer para os meus alunos. Então isso é muito bacana. E isso não é diferente para o seu aluno. Ele tem acesso a muitos vídeos, a muita informação visual, muita informação auditiva. E o grande problema, porque é óbvio que todo benefício também vem com o seu lado negativo, é muito mais difícil para o seu aluno se manter presente. E esse estado de presença, ele é fundamental para a absorção de novos conteúdos, para que você consiga, de fato, absorver. Então, uma das coisas que a gente precisa repensar é trabalhar a mente do aluno para que ele possa ter essa presença. De duas maneiras. A primeira delas é ensinando mesmo o aluno a treinar a mente dele para a presença e ensinar para ele o quanto isso é importante, ensinar para ele sobre o funcionamento da mente dele, para que ele possa fazer melhor uso e aprender, não só memorizar, mas aprender a pensar criticamente. E também a gente pode fazer aulas mais engajadas, aulas onde o aluno está sempre interessado, curioso, fascinado e querendo mais da sua informação. Então nós vamos precisar nos reinventar também. E isso não significa que você tem que ser o professor engraçadão, o professor palhação, mas que você tem que ser um pouco mais humano, que você tem que ser um pouco mais divertido, que você tem que gamificar a sua sala de aula, que você tem que desafiar os seus alunos. Eu postei um vídeo recentemente que fala justamente disso, do que não fazer na sala de aula digital, e se você não viu, eu vou deixar num card aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, tá bom? E aí depois você dá uma olhadinha nesse vídeo. Uma coisa que a gente sabe sobre a escola é que a escola foi inventada para preparar a gente para a academia. Ou seja, a gente se educa e depois a gente se educa mais e depois se educa mais ainda. Ou seja, a escola seria um preparatório para você passar na prova do vestibular ou hoje em dia o Enem. Depois dessa preparação, você entra na faculdade e estuda mais. Depois que você estuda mais, você vai fazer um mestrado, um doutorado. Então você passa muito tempo se preparando e não de fato praticando na arena, na vida real. E isso vai precisar ser repensado em algum momento, afinal de contas, a gente precisa preparar os nossos alunos para a vida. A função da educação e a função da escola é preparar pessoas
para a vida. Então, será que não faria muito sentido as pessoas terem acesso a ferramentas de conhecimento, de inteligência emocional? Será que não seria interessante as pessoas aprenderem sobre neuroeducação e o funcionamento do cérebro delas? Será que não seria importante uma criança ser ensinada o valor do dinheiro, como investir o seu dinheiro, como gerir o seu dinheiro? Nós estamos vivendo numa época onde muitos adultos não sabem fazer a gestão financeira do seu negócio, que dirá da sua própria vida privada, porque nós não fomos ensinados. Nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, nós não fomos ensinados a cozinhar, a fazer uma aula de home economics, que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que é você saber a economia do lar, como é que você vai gerir as suas finanças, como é que você vai comprar, vai planejar suas compras de casa. E às vezes a gente não sabe fazer isso dentro de casa. Quando a gente vai para a arena do trabalho, é muito difícil, é muita novidade. Será que não está na hora da gente olhar para esse currículo e pensar nele como uma coisa um pouco mais holística, que pense na vida do aluno, não só na vida acadêmica, mas tudo aquilo que prepara ele para ter uma vida de alta performance, para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais gostosa. Então nós vamos precisar repensar essas matérias que talvez não é que a matemática, não é que o português, não é que a geografia seja diferente, mas será que não existem maneiras mais aplicáveis onde o aluno possa de fato experimentar coisas, onde ele possa ter projetos de experiências, onde ele possa de repente ter um projeto de empreendedorismo dentro da escola e com isso entender como ter a gestão de um negócio? Será que não seria importante e interessante para os alunos eles saberem mais sobre esporte, sobre nutrição, sobre como funciona o organismo deles, o funcionamento do corpo? Então tudo isso tem que ser repensado e talvez na educação pós-Covid as pessoas finalmente vão começar a pensar o quanto isso é necessário. O quanto é necessário, por exemplo, e o quanto foi necessário durante esse momento de pandemia a gente se informar mais sobre nutrição, quantas pessoas ficaram obesas durante a pandemia, ganharam peso, pararam de se alimentar bem, quantas pessoas não tinham uma cadeira ergonômica para trabalhar em casa e ficaram na pandemia com muita dor nas costas, tiveram problemas musculares ou não se exercitaram porque, enfim, as academias não abriram e aí aproveitaram da academia não abrir e não fazer exercícios, e o quanto isso prejudicou a saúde das pessoas num momento onde a gente mais precisava cuidar da nossa imunidade, da nossa saúde. Nesse momento as pessoas precisaram parar para olhar para certas coisas que elas não olhavam, para o relacionamento familiar dela, de como ela como mãe ou ele como pai vai dar uma educação homeschool em casa, o quanto isso foi desafiador. Nós mesmos não fomos preparados para gerir o nosso tempo, o quanto não foi desafiador para muitos de nós parar de trabalhar num ambiente onde o ambiente diz para você que horas você entra, que horas você sai, que horas você trabalha, que horas você sai para tomar um cafezinho e de repente está integralmente em casa, cuidando também do alicerce do seu lar, cuidando dos filhos, fazendo coisas que você não estava acostumado e até ensinando, né? E quantos professores também tiveram que ensinar e ensinar os seus filhos também outras matérias que não são do domínio dele. Então a gente precisa repensar tudo isso. Antigamente, a principal lição que a gente ensinava nas escolas era com certeza a obediência. Nós viemos de uma educação aonde memorizar era lei, aonde para você aprender você precisava ficar em silêncio, não fala com o coleguinha, não comenta, né? Então tenham disciplina. E muitas vezes a gente confundia essa disciplina com o silêncio. E uma sala boa, considerada uma sala maravilhosa para um professor, era uma sala onde os alunos eram quietinhos, né? Quando a gente começa a repensar um pouco a educação e a gente começa a repensar a maneira como nós aprendemos, a gente começa a pensar também o quanto é chato para a gente ficar quieto, sem interagir, sem participar, sem experimentar. Isso deixa a gente entediado, nosso cérebro entra em modo de tédio. O seu cérebro só entra em modo de tédio
quando você não está de fato aprendendo nada, quando você não está ali presente naquele momento. Então é muito importante que a gente repense a nossa maneira de ensinar, também para trazer mentes mais engajadas e também para repensar que será que só se o aluno ficar quietinho ele consegue aprender? Será que não existem outros tipos de alunos mais sinestésicos que precisam da experiência, alunos mais auditivos que precisam ouvir mais, que precisam falar, porque isso é necessário para que eles coloquem mais informação dentro da cabecinha deles? Será que é só os alunos visuais, né, que vão precisar de anotação, vão precisar de lousa? A gente tem que variar o nosso estilo de sala de aula, o nosso estilo de ensinar, para que a gente possa alcançar todas as pessoas. E não é só quietinho que a gente aprende. E se você entende como é o seu estilo de aprendizado, você tira muito mais proveito dessa aula. Então, tem alunos que vão ficar de pé e com isso eles vão ficar confortáveis, vão ficar bem. Tem alunos que precisam se mexer. Então, nós estamos num momento onde muitas crianças, sem a menor necessidade, estão sendo diagnosticadas diariamente com um TDAH, que é a síndrome de não prestar atenção. Pensa bem em você. Se eu te colocar 4 horas sentado atrás de um computador, será que você vai ficar sentado quietinho e vai ficar bem? Será que você vai ficar feliz? Então a gente não se preocupa com a felicidade do aluno? Será que não está na hora da gente repensar que a gente precisa ensinar o aluno com alegria, com felicidade, e que ele vai reter muito mais conteúdo dessa maneira? Então, eu penso sempre assim, que há males que vêm para o bem. Apesar de uma mudança radical ser muito necessária na educação há muito tempo, faz muito tempo que isso é necessário, porque as escolas de 150 anos atrás são exatamente iguais. Se você pegar uma foto na internet de uma escola de 150 anos atrás, ela é exatamente igual à escola de hoje. Você vai ver um professor lá na frente, uma lousa atrás, os alunos arrumados, alinhados em carteiras, em fila, sem poder um olhar com o outro, é arrumado para obediência, silêncio. Será que não está na hora da gente mudar isso? É óbvio que sim. Essa medida, essas mudanças, elas estão sendo pedidas, né? Elas são urgentes para nossas escolas. Faz muito tempo. Então a pandemia, apesar de ter sido, obviamente, a gente sabe que foi um período muito triste, não acabou ainda, mas foi um período de repensar muitas coisas, de repensar nossa vida, o que realmente é importante, de se reprogramar no trabalho, mas ela também foi fundamental para começar a mexer o olhar dos professores para isso. Eu preciso me reinventar, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso fazer mais pelo meu aluno, porque quando a gente estava só dentro da sala de aula, apesar da gente estar presente, será que a gente estava fazendo o suficiente? Será que a gente estava repensando a nossa maneira de educar? Então tá bom, Marcela, o que a escola pós-pandemia deve ter? A escola pós-pandemia deve ter professores mais líderes do que apenas figuras autoritárias. A escola pós-pandemia deve ter mais liberdade criativa, deve aceitar o aluno e entender que cada aluno tem o seu processo individual de aprendizado. A escola pós-pandemia deve ter o entendimento que a gente não pode estigmatizar um aluno como burro ou como inteligente. Tem aluno que é muito bom num assunto de humanas, tem aluno que é muito bom de matemática, só que se você colocar ele em outra área, que é a sua área de maior facilidade, onde ele tem mais facilidade de aquisição de conteúdo, talvez ele patine um pouco. Então a gente não pode dar esse estigma e também tirar esse estigma dos alunos de que um aluno que é bom de matemática necessariamente vai ser ruim de humanas e vice-versa. Ninguém nasce com talento, a gente vai desenvolvendo capacidades e a gente desenvolve o gosto por certas áreas também, e isso faz a gente intrinsecamente motivado para buscar mais e para gostar mais. Mas isso não significa que um bom aluno de exatas não possa ser um bom aluno de humanas e vice-versa. A escola pós-pandemia também deve incentivar o pensamento crítico, as pessoas pensarem, não só obedecerem regras, não só ficarem
satisfeitos com só aquilo. De repente elas podem buscar mais, elas podem se envolver num projeto onde elas vão experimentar coisas, elas podem buscar informação por si mesmas e isso vai deixar sua aula muito mais rica. Você também vai entrar no processo de aprendizado junto com o seu aluno. A escola pós-pandemia deve pensar no ser humano como um ser humano e não como um adulto, que prepara ele para a vida e não para a academia. A escola do futuro, ela deve repensar os recursos naturais e o uso dos recursos naturais. É muito importante ensinar sustentabilidade, a sustentabilidade do nosso planeta para as nossas próximas gerações. E por último, a escola deve estar sempre repensando novas maneiras de ensinar. E eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou da discussão que eu trouxe aqui, deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu joinha depois do vídeo e também deixar a sua opinião ou seus comentários, é muito importante para o canal. Um beijo no seu coração, te vejo no próximo vídeo.